Boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso caminho cronológico, a Bíblia em Ordem. Eu sou o Paulo Santos e aqui nós não apenas lemos as Escrituras, nós percorremos a história de Deus com a humanidade, na sequência em que os fatos aconteceram. Nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e enxergar o plano perfeito do nosso Criador, do início ao fim. Então prepare sua Bíblia, sua mente e o seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora. Hoje o ritmo muda. Saímos da correria do deserto e da rotina do maná para o momento mais solene de toda a jornada de Israel. Hoje vamos ler Êxodo 19 e 20. O povo chega ao pé do Monte Sinai. É o dia do encontro face a face com a santidade de Deus e a entrega da sua lei. Hoje leremos os capítulos que definem a base moral e espiritual de boa parte da civilização ocidental. Então vamos juntos? Êxodo, capítulo 19, aliança feita ao pé do Monte Sinai. Os israelitas partiram de Refidim e no dia 1º do terceiro mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram acampamento ao pé do Monte Sinai e Moisés subiu um monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Ele disse a Moisés: eu vou falar com você numa nuvem escura para que o povo possa ouvir a nossa conversa, para que daqui em diante sempre confie em você. Moisés contou a Deus o Senhor o que o povo havia respondido. E o Senhor lhe disse: vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia, eu descerei sobre o Monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limites em volta da montanha, para que o povo não passe dali, e diga-lhes que não subam o monte nem cheguem perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Ninguém deverá tocar nessa pessoa, ela será morta a pedradas ou com flechas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como com animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus, e todos lavaram suas roupas. Aí Moisés disse: fiquem prontos para depois de amanhã, e até lá não tenha relações sexuais. Na manhã do terceiro dia houve trovoada e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés o levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus, e eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o Monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu no alto do Monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: desça e avise ao povo que não passe os limites para chegar perto a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem se purificar a fim de poderem chegar perto de mim. Se não se purificarem, eu os matarei. Moisés disse a Deus, o Senhor: o povo não poderá subir o monte, pois tu nos mandaste respeitar este monte como lugar sagrado, e mandaste também marcar limites em volta dele. Então o Senhor respondeu: desça e depois volte com Arão. Porém os sacerdotes e o povo não devem passar os limites a fim de subir até o lugar onde estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Êxodo, capítulo 20. Os 10 mandamentos. Deus falou e foi isso que ele disse: meu povo, eu, Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra.
Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que me desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. O povo fica com medo. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe e disseram a Moisés: Se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: Não tenha medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Lei a respeito dos altares. Então o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte: Vocês viram que lá do céu eu lhes falei: Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Façam um altar de terra para mim e em cima dele ofereça as suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Eu separei lugares para que neles vocês me adorem, e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Se fizerem um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Não faça meu altar com degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali. Glória a Deus! Israel estava ali preparando seu coração, para chegar próximo ao Monte Sinai. Aleluia! E o que aconteceu a partir dali mudou toda a história da humanidade para sempre. O nosso Deus, ele não quer apenas um povo liberto. Ele quer um povo santo, E o que nós vimos nesse episódio? Nós vimos o povo se preparando para a teofania de Deus, ou seja, a manifestação do nosso Deus. Nós vimos Deus propondo uma aliança com Israel, dizendo que Israel seria o seu tesouro particular e um reino de sacerdotes. Aleluia! O povo se santificou por 3 dias, enquanto o monte era coberto por fumaça, fogo e o som de uma buzina que crescia em volume. Aleluia! E a presença de Deus era tão intensa que o povo temeu. E em Êxodo capítulo 20, nós vimos a entrega dos 10 mandamentos. Podemos ouvir a voz de Deus ecoando diretamente ao povo. E os mandamentos do Senhor se dividiam em 2 pilares, meus irmãos? Ele se dividia em nossa relação com Deus, que era não ter outros deuses, não fazer imagens, não tomar o nome dele em vão, guardar o sábado, ter o dia do descanso, dividia com a nossa relação com o próximo, que é honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não mentir e não cobiçar. Tudo isso foi nos dado para nos aproximar do Senhor, porque o nosso Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos também. Por isso que Ele nos deu esse manual. Nós podemos ver também o temor do povo de Israel. Temor ao verem os relâmpagos e ouvirem a voz do Senhor. O povo ficou implorando para que Moisés falasse com Deus por eles, pois eles tinham medo de morrer diante de tamanha glória. E eu quero aproveitar e deixar uma reflexão sobre os 10 mandamentos. Sabemos que os 10 mandamentos eles não foram dados para o povo ou para nós, para nos prender, mas para nos manter livres. Porque fora dessas leis, meus irmãos, Israel voltaria a ser escravo. Não de Faraó, mas do pecado e do caos social. A lei de Deus mostra quem é Deus, mostra que Ele é santo, justo e zeloso. E o nosso Deus nos quer por perto. Então que sejamos santos, porque o Senhor é santo. E agora eu venho com aquela
reflexão final e lhe pergunto: Deus disse que Israel seria seu tesouro particular. Você consegue ver isso? Você consegue se ver assim? Pois muitas vezes olhamos para as leis de Deus como regras pesadas, não é verdade? Mas e se as víssemos como um manual de proteção para o tesouro que Ele tanto ama? Você e eu. O Senhor nos ama tanto que Ele nos quer por perto. Ele nos quer para sempre ao lado dele e por toda a eternidade. O pecado nos separa de Deus, nos separa do Senhor. Por isso devemos servir ao Senhor, conhecendo o Senhor, lendo a Tua Palavra, conhecendo mais e mais da Tua Palavra, tendo a Bíblia como manual de vida, pois assim seremos santos como o Senhor é santo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por Tua Palavra, que é luz para o nosso caminho. Obrigado porque Tu és um Deus que se revela e nos chama para perto. Escreva Tuas leis não apenas em tábuas de pedra, mas no nosso coração, para que possamos viver de uma maneira que Te honre, Senhor, e abençoe as pessoas ao nosso redor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, meu irmão, por caminhar comigo hoje no caminho cronológico. Se este episódio falou o seu coração, não esqueça de compartilhá-lo com um amigo seu que também precisa ouvir a voz de Deus, amém? E eu te espero no nosso próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação em um passo de cada vez. Fique na paz do Senhor e até a próxima.